Olá a todos, meu nome é Flávio Rocha, sou assessor de comunicação da Unimed Lençóis Paulista e esse é mais um vídeo do programa Unimed Você. E hoje eu falo com o Dr. Alexandre Parente Ribeiro, ele que é médico ortopedista e vai conversar um pouquinho com a gente sobre as principais doenças que atingem os idosos. Dr. Alexandre, um prazer ter você no nosso programa. Tudo bem, Flávio? O prazer é meu. Eu fico feliz em participar dessa campanha da Unimed e eu acredito que a passagem de vários profissionais aqui vai poder esclarecer bastante a população e agradecer a oportunidade por estar aqui. Com certeza, tenho certeza que vai ser um bate-papo muito produtivo, como todos estão sendo, e a gente vai entender muito essa questão de dor muscular, lesão, principalmente nos idosos. E lembrando, pessoal, que esse e outros vídeos vocês podem acompanhar pelas redes sociais da Unimed, Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube e, claro, pelo site www.unimedlp.coop.br. Doutor Alexandre, sempre nós começamos o bate-papo com os médicos perguntando um pouquinho da formação. Então pode falar onde foi a graduação, a residência, as especializações. Comenta um pouco pra gente aí da onde que veio esse conhecimento. Bom, eu comecei a faculdade de medicina em 1999, fiz a graduação dela em Alfenas, na Unifenas, formei em 2004. Logo já entrei na residência médica de ortopedia, onde foi feita em Santos, na Santa Casa de Santos. Lá também eu fiz a subespecialidade, que é cirurgia de joelho, e vim para cá. E desde então eu venho fazendo sempre curso de atualizações, pós-graduações. Também fiz uma pós-graduação em medicina esportiva, que isso eu achei bastante fundamental e agregar isso dentro da ortopedia, porque nem todos os ortopedistas, a nossa formação nem sempre tem esse embasamento, esse conhecimento da parte da medicina esportiva, que é muito importante, principalmente no acompanhamento, no tratamento e na prevenção de doenças ortopédicas. Atualmente também eu estou fazendo uma especialização na parte de intervenção em dor, para poder cada vez mais ajudar os pacientes, principalmente em tratamentos de forma conservadora, auxiliando na melhora de qualidade de vida, sempre tentando dar opções para o paciente e o melhor tratamento para eles dentro do meu atendimento. Perfeito. Bom, a gente pode ver que é uma pessoa qualificada, vai passar informação técnica para a gente. E doutor, eu começo perguntando quais as doenças ortopédicas que são mais comuns nos idosos? Bom, os idosos a gente tem que sempre pensar em doenças degenerativas. Então, a osteoartrose, a osteoporose, a sarcopenia são hoje as principais doenças que acabam afetando os idosos, né? Perfeito. Isso do ponto de vista ortopédico. Sim, Tá? a gente vai falar um pouquinho sobre cada uma delas um pouquinho mais para frente no nosso bate-papo. Doutor, é muito comum os idosos sofrerem quedas e dessas quedas o resultado ser uma fratura. A gente vê muito, ouve muito falar, né? E tem casos na família, casos na família de amigos, que são fraturas no fêmur e também fraturas no osso da cintura, a famosa bacia. Certo. E o pessoal fala que o osso do idoso é muito mais difícil de tratar, é muito mais difícil dele colar novamente. Isso é fato ou mito? Não, na realidade a gente tem que tentar entender um pouco o contexto geral, né? Então, realmente hoje a queda é uma das principais causas de morte do idoso. E não é só por conta da fratura em si, porque as pessoas ficam muito preocupadas com a fratura, o tratamento que vai ser feito, como que vai ser feita a cirurgia, mas na realidade o mais importante são as complicações clínicas que esse paciente acaba evoluindo devido a essas fraturas. Então eu sempre falo para os familiares que não é só o osso, na realidade o osso, vamos dizer assim, é a parte mais fácil do tratamento, mas a gente tem que saber que uma vez que ele cai,
ele quebra, ele vai ser operado, ele fica debilitado, fica mais na cama, aí aumenta mais a chance de pneumonia por conta da congestão pulmonar e todas as outras complicações, né? E tentar entender o porquê que o paciente, o idoso, ele sofre mais queda. É principalmente por conta da hipoatividade que ele acaba desenvolvendo e, com isso, uma perda muito grande da massa muscular. Porque o que vai realmente manter o idoso em pé é a musculatura dele. Então, a gente tem que começar a pensar um pouco mais em como prevenir essas quedas do que realmente só como tratar. E isso é uma das coisas que eu foco muito hoje dentro do meu atendimento, sempre tentando mostrar que tem que estar mais preocupado com antes do que realmente com depois. Entendi. E doutor, essa prevenção passa por retirada de tapetes, instalação de corrimão e atividade física? Como funciona essa prevenção de queda nos idosos? Bom, eu sempre costumo falar que a prevenção do envelhecimento ele tem que começar principalmente na adolescência. Então, principalmente as mulheres. A qualidade óssea ela começa desde a infância. Então, tem que se preocupar, principalmente as mulheres, com a sua qualidade óssea. Não é depois que fez a menopausa, mas sim antes da menopausa, porque a qualidade óssea vai ser estabelecida o quanto de osso essa pessoa realmente conseguiu amadurecer nela durante a sua vida. Então, hábitos de vida saudável em relação à atividade física, principalmente de esforço resistido, eu falo muito da musculação, porque ela realmente é praticamente insubstituível, porque sem músculo você não consegue ter uma boa manutenção da massa óssea. Tá? E nas mulheres, principalmente, a menopausa, a baixa hormonal, principalmente do estradiol, ele é imprescindível na manutenção da massa óssea. Então, não é só atividade física, a gente também tem que preocupar com a parte hormonal, principalmente nas mulheres. A reposição hormonal, quando bem indicada e se não tiver problemas em relação a contraindicações, ela é um dos fatores principais de se colocar essa reposição também, principalmente na manutenção de massa óssea. Tá? Então, isso é a prevenção do que nós realmente podemos fazer. Uma vez que chegou numa idade mais avançada, nessa debilidade muscular, que é onde o idoso, vocês podem notar, eles começam a andar com passos mais curtos, praticamente arrastar os pés e cada vez andar mais curvado, isso é a perda da musculatura. Quando chegar nisso, aí a gente tem que ir por essas orientações, de tirar tapete, dormir sempre com uma luz acesa. O idoso, dependendo da sua debilidade, eu sempre oriento a estar usando muletas ou andadores. Isso daí depende de cada paciente, tem que ser visto de forma individual. E é muito importante os familiares saberem que, quando chega nesse ponto, os idosos não podem mais ficar sozinhos, não podem dormir sozinhos. Né? Então, isso é uma tentativa de evitar a queda. Agora, a prevenção ela é muito mais além do que corrimão, do que tapete, do que dormir de luz acesa. Perfeito. Então, aí o pessoal mais jovem já tem que se preocupando com isso, não é verdade, doutor Jair? Atividade física eu acho que é uma palavra fundamental para quase tudo no nosso corpo, né? Sim. Todos os médicos que passaram por aqui, todos eles falaram da importância da atividade física, independente da faixa etária, não é mesmo? Sim. A atividade física, nós temos que começar a falar de forma mais direta. Né? Qual atividade física? O que é melhor? Então, fala assim, olha, o idoso ele tem que fazer caminhadinha. Eu falo, tem que fazer, mas o idoso, na realidade, ele tem que fazer musculação. Ele tem que ter o esforço resistido. E eu brinco com os idosos, não é pezinho cotonete, não. Tem que fazer treinamento de força, ganho de força. Então, falar atividade física é de uma forma muito genérica, porque você fala, olha, precisa fazer atividade física, ele vai escolher o que ele gosta. A caminhadinha ali no quarteirão. E às vezes nem sempre é o que gosta, né?
A gente sabe que às vezes está com sono, com vontade de dormir, quer dormir sem escovar dente, mas tem que escovar dente. Então, tem coisas que nós temos que fazer independente só da nossa vontade. Então, o médico ele tem que começar a direcionar melhor os pacientes. Isso em qualquer especialidade, né? Então, existem as suas recomendações hoje dentro da medicina esportiva, que hoje o idoso acima dos 60 anos, a proporção é de pelo menos 3 vezes por semana de atividade física de esforço resistido, no caso a musculação, para 120 a 150 minutos de exercício aeróbico por semana. Então, esse direcionamento é muito importante. Isso é um dos motivos de eu ter me aprofundado dentro da medicina esportiva para poder conseguir passar uma orientação realmente palpável para o paciente, não de forma genérica, atividade física. Sim. Né? Muito bacana isso, porque fala medicina esportiva, às vezes, né, doutor, acha, eu não sou atleta, né, eu não preciso de medicina esportiva, mas é focado para isso, né, para essa condição de vida melhor, não é mesmo? A medicina esportiva, ela anda junto com a ortopedia, só que ela faz um outro trabalho, que é realmente pensando na prevenção. Ah, que bacana. Muito, muito bom. E, doutor, quando tudo isso, vamos imaginar, o idoso chega em um ponto que ele, às vezes, acaba não conseguindo estabelecer essa atividade física, aí é necessário entrar com medicação para fortalecimento muscular, alguma situação assim, ou você não indica remédios para esses casos? Não, sempre tem as medicações, tá? Agora, medicação para ganho de massa muscular é muito difícil falar isso, porque não adianta, por exemplo, vamos falar, por exemplo, de anabolizante para o idoso, tá? Que é algo que realmente às vezes é usado em pacientes debilitados de UTI, o uso de hormônio, de anabolizante para tentar melhorar o ganho de massa muscular. Mas sem realmente o esforço resistido, fica bem limitada essa melhora. Né? Então, e para a osteoporose também. Não adianta, por exemplo, dar cálcio, os bifosfonados, vitamina D, se o paciente ele não toma um sol da manhã todo dia, se ele não faz uma prática de atividade física aeróbica e de esforço resistido. Então, a medicação por si só, nós ficamos muito limitados na melhora desse paciente. Então, sempre tem a medicação, mas ela tem que ser um auxílio dentro do estilo de vida desse idoso. Perfeito, doutor. Aproveitando que a gente está falando sobre musculatura, os idosos, na sua grande maioria, reclamam muito de dor no corpo. Uhum. Isso é por conta dessa massa muscular estar reduzida? Principalmente. É lógico que a gente tem que avaliar individualmente cada paciente, né? E tentar entender qual é a causa exata dessa dor, mas a sarcopenia, né, que hoje, antigamente era visto como uma entidade, não uma patologia, né? Hoje nós vemos a sarcopenia como uma patologia sistêmica, como a osteoporose também é uma patologia sistêmica, não é só o osso que está envolvido, né? São vários outros sistemas. A sarcopenia, doutor, desculpa cortar, mas... Sarcopenia é perda da massa muscular. Ah, sim. Uhum. E aí, com a evolução, ela evolui para o que nós chamamos de dinapenia, que é a perda de força. Então, antes da osteoporose, nós começamos a entrar num processo de perda de massa muscular. Isso começa se intensificar mais a partir dos 30 anos de idade. E isso em uma pessoa normal, que tem hábitos de vida, vamos dizer assim, uma composição corporal adequada. Agora, pacientes com problema de obesidade, sedentários, isso é muito mais acelerado. Então, a partir dos 30 anos de idade, nós já começamos a ter uma perda gradativa de massa muscular. Isso no homem se intensifica a partir dos 40, 45 anos de idade. E na mulher, principalmente na menopausa. Né? Então, isso começa a intensificar mais ainda. Então, nós não tendo uma boa musculatura, a gente começa também a ter uma perda de massa óssea, porque o que faz o estímulo da manutenção do osso é a compressão do músculo no osso. Né? Então, você estimula a chegada do cálcio no osso,
a deposição de cálcio no osso através do estímulo muscular. Tá? Então, por isso que eu falo, nós ficamos muito limitados com as medicações habituais que nós temos hoje. Né? Entendi. E doutor, outra reclamação dos idosos, e a gente pergunta para ver se está ligado também a essa relação da perda de massa muscular, é o frio. Sim. Realmente idoso sente mais frio ou isso é mito? Existe uma tendência, mas principalmente por uma grande diminuição da capa de gordura, né, do percentual de gordura, e o afinamento da pele. Porque a pele é o maior órgão do nosso corpo. Né? Muitas pessoas não sabem que a pele é um órgão. Ela é o maior órgão do nosso corpo e é onde regula a captação e a saída de calor. Então, no idoso, a pele ela fica muito mais fina. Então, esse panículo adiposo e também o subcutâneo, ele fica muito diminuído. E realmente o idoso ele tem uma tendência a perder mais calor para o ambiente. Entendi. Então, pessoal, quando o papai, a vovó, a mamãe reclama de frio, não é brincadeira, né, doutor? Realmente não é. Eles realmente estão aí eles acabam sentindo mais frio, sim. Perfeito. Outra reclamação também, doutor, é muita a questão, além da dor do corpo, dor nas costas. E aí a gente começa a falar um pouquinho de coluna. Explica pra gente o que é a coluna, qual que é a função dela no corpo humano, não só, né, nos idosos. Tá. Bom, a coluna vertebral é uma estrutura óssea, né, óssea cartilaginosa e ligamentar também. Então é uma estrutura que sua principal função é proteger a medula espinhal. A medula espinhal é o prolongamento do cérebro para dar os comandos e levar as informações para o cérebro dos membros, dos órgãos, tanto o membro superior quanto o membro inferior. Então, ela protege essa medula espinhal. Então, ela protege o prolongamento do cérebro para o restante do corpo. Perfeito. Tá? E não é correto falar que toda dor nas costas está ligada a problema na coluna ou realmente essa ligação existe? Não, às vezes nem sempre, né? Muitas vezes, principalmente pacientes mais jovens, pode ter a parte da musculatura, de dor muscular, né? De contratura muscular. Então, a coluna, ela fala assim, a dor nas costas, mas a coluna ela começa do pescoço e vai até praticamente a região da nádega. Então, tem que saber aonde que é essa dor, examinar e para realmente a gente poder dar um diagnóstico da causa da dor. Perfeito. E doutor, a gente vê principalmente em medicina do trabalho a importância de ter uma cadeira correta, regulada na altura correta para se trabalhar no computador, o pessoal que realiza trabalho braçal, a questão de como pegar um determinado material, tudo isso é muito importante para preservar e prevenir problemas na coluna. Em relação aos idosos, posição de deitar, tempo de ficar sentado, tem alguma dica específica para esse público, os idosos, para reduzir um pouquinho essas dores, essa situação de desconforto nas costas? É muito importante, falando em relação da parte de ergonomia, né, que é o que você está trazendo, por exemplo, a escolha do colchão com a densidade adequada, a escolha de uma cadeira numa altura adequada, com um estofamento adequado, e assim, ter o tempo correto de deixar o idoso sentado. O idoso ele tem que estar em movimento, sempre em movimento. Então, quanto mais o idoso fica parado, sentado, mais ele perde massa muscular, mais ele vai sentir dor e cada vez mais ficar debilitado. Então, realmente, isso sim interfere. Então, sempre está procurando, principalmente as cadeiras que eles ficam sentados, às vezes o dia inteiro assistindo televisão, que é errado, tá? Que é uma forma que tem que ser revisto isso, principalmente pelos familiares, que vai acabar piorando. Mas é importante sim a escolha do colchão, a escolha da cadeira, isso sim pode sim minimizar as dores. Não é a solução, faz parte de todo um contexto, né? Perfeito. Doutor, agora a gente vai começar a falar um pouquinho daquelas doenças que a gente citou lá no começo, artrite, artrose, osteoporose, e vamos começar pela artrite.
O que é artrite? Artrite é o processo inflamatório da articulação. Né? Então, ele, vamos dizer assim, ele é o espirro de um resfriado, ele é a tosse de uma bronquite, ele é um sintoma, ele é um sinal de inflamação. Então, a artrite, tudo que termina em ite é inflamação, amidalite, tudo isso daí se designa a algo que está inflamado. A artrite ela pode ser séptica ou asséptica. O que isso quer dizer? Ela pode ser causada por um vírus ou uma bactéria, ou pode ser por um processo inflamatório devido a uma lesão degenerativa. No caso, por exemplo, a osteoartrose. Tá? A osteoartrose, sim, é a patologia. Tá? Já puxando a osteoartrose, o que é? É a degeneração da cartilagem das articulações. Então, nós podemos ter artrose em toda e qualquer articulação do corpo. Dedos das mãos, punho, ombro, cotovelo, coluna, tudo que tiver articulação, quadril, joelho, tem as suas maiores prevalências, né? Principalmente a artrose de joelho, mas a artrose é o processo degenerativo da articulação. E a osteoporose é a perda da massa óssea. Olha só. É diferente, são coisas diferentes. Então, a artrite é o processo inflamatório de uma articulação. A artrose, ela tem uma idade mais comum ou ela pode acontecer desde uma criança até uma pessoa de 70, 80 anos? É importante a gente classificar a artrose. A artrose ela pode ser primária ou secundária. A artrose primária é aquela degenerativa, que é com envelhecimento. Tá? Então, isso também existe uma predisposição genética do paciente desenvolver isso. Então, pacientes que têm história familiar de artrose de joelho, artrose de quadril, coluna, tem que ficar atento com isso, porque isso pode começar a desenvolver um pouco mais cedo. Tá? E tem a artrose secundária, que pode ser desde a obesidade, por exemplo, tá? Como, por exemplo, uma fratura, ou uma lesão ligamentar, ou um processo infeccioso que teve dentro daquela articulação, tudo e qualquer coisa que possa agredir de forma não natural aquela cartilagem. Tá? E doutor, como é o tratamento da artrose? Depende da artrose e depende do local dessa artrose. Tá? Sempre de início o tratamento é conservador. Então nós temos hoje dentro do nosso arsenal, dependendo da articulação, nós temos algumas medicações que podem retardar um pouco, mas mesmo assim é muito pobre, né, em relação a isso, que são os nutracêuticos que nós falamos, então, por exemplo, colágeno, né? Então essas medicações elas podem auxiliar, mas dentro de um contexto onde existe toda uma mudança do estilo de vida desse paciente. Tá? Então, o tratamento da artrose ela começa principalmente na mudança do estilo do paciente. Tá? Então, se o paciente ele tem algo que possa estar acelerando mais esse processo, primeira coisa tem que focar nele. Então, uma alimentação adequada para controle do peso corporal e o fortalecimento muscular, que é o que eu tenho falado desde o começo da nossa entrevista. Isso é o que depende do paciente, tá? E isso eu posso arriscar falar que é 70%, 80% do sucesso do tratamento. Agora, as medicações, elas são, vamos dizer assim, muito... tampar buraco. Né? Existe hoje também algumas infiltrações em relação à melhora disso, né? Que no caso, por exemplo, o ácido hialurônico, em caso de joelho, que é a minha subespecialidade, mas hoje o ácido hialurônico ele pode ser usado em várias articulações. E hoje também a gente tem a medicina regenerativa que tem ajudado bastante, né? Mas lembrando que a medicina regenerativa ela é um auxiliar e às vezes muito mais um modulador da dor do que realmente regenerar tecido. Esses compostos que são do nosso próprio corpo, eles têm um potencial altamente mitogênico, altamente de realmente estabelecer um processo de regeneração do tecido. Só que nós sabemos que, por exemplo, a cartilagem ela não regenera, dependendo do grau da cartilagem. Lesões musculares
também, dependendo do grau, ela não regenera, então tem que tomar muito cuidado. Mas hoje nós temos vários tratamentos alternativos que nós conseguimos melhorar sim, a qualidade de vida do paciente. Até mesmo a parte que eu estou fazendo, que é a parte de intervenção em dor. Então, esses tratamentos são alternativos. Eles nunca podem substituir a medicina tradicional, mas eles podem ajudar na melhora de qualidade de vida, principalmente em pacientes, os idosos, no que nós estamos falando, que às vezes não tem condições de cirurgia. Não é porque não tem condição de cirurgia que a gente tem que parar o tratamento. Sempre a gente pode ter algo para tentar ser feito. Né? Perfeito. Doutor, e outras situações como pilates, fisioterapia, acupuntura, eles podem contribuir para uma melhora nos casos de artrite, artrose? Podem e ajudam muito. Né? Então, a ortopedia ela não é nada sem esses profissionais. Então, a ortopedia hoje, o meu paciente, dependendo, ele sai com encaminhamento para nutricionista, fisioterapeuta, educador físico, às vezes até mesmo um psicólogo. Então, porque às vezes dor às vezes não é só orgânica, existe também a dor psicossomática. Então, a gente tem que ver sempre o paciente como um todo. Então, o médico ortopedista, sem esses profissionais, principalmente fisioterapeutas, nutricionistas e educadores físicos, nós não conseguimos dar andamento em praticamente nenhum tratamento nosso. Que bacana, um conjunto de profissionais para oferecer o bem-estar ali para o paciente. Além de multidisciplinar, eu falo que é interdisciplinar. O que é? É ter as outras especialidades e essas especialidades se conversando. Então, quanto mais próximo o contato com os fisioterapeutas, com o nutricionista, com os educadores físicos, melhor ainda. Perfeito. E, doutor, prevenção. A gente segue a mesma questão da musculatura, desde sempre atividade física muito bem orientada por um profissional. Esse também é o caminho para a prevenção de artrite e artrose? Lembrando que a artrite é um processo inflamatório. Isso. A artrite ela pode estar ou não estar. Mesmo eu tenho artrose no joelho. Ele pode estar com dor ou sem dor. Então a artrite é o que realmente vai desencadear a dor. E sim, o principal fator de prevenção da artrose também é um estilo de vida saudável. Perfeito. Osteoporose, doutor, comentou né, que é uma questão ligada aos ossos. Vamos falar um pouquinho mais sobre essa situação. Explica para nós o que é a osteoporose. Bom, a osteoporose ela é a perda de massa óssea, tá? De todos os ossos. E não é só uma doença do osso, ela se torna uma doença sistêmica, porque ela interfere em outros sistemas principalmente na parte de reabsorção do cálcio, do fósforo, do potássio. Hoje existem alguns trabalhos mostrando que ela interfere até mesmo no controle glicêmico do paciente. Então, é uma doença sistêmica. Tá? Na mulher, ela inicia um pouco mais cedo, principalmente pós-menopausa. Então, os 3 primeiros anos pós a menopausa é o que nós chamamos de uma janela de oportunidade. É onde realmente a instituição de um tratamento adequado, da mudança do estilo de vida e até uma reposição hormonal, elas têm que ser instituídas dentro desse contexto. É lógico, sempre lembrando que tem que ser feito de forma individualizada. Tem pacientes que não podem fazer reposição hormonal. Né? Então, porque a gente tem que tomar muito cuidado com o que fala, porque acho que todo mundo tem que fazer e não é assim que funciona. Tá? E no homem é um pouco mais tarde, porque o homem ele começa a ter uma queda da testosterona um pouco mais tardiamente, então mais próximo dos 50 anos. Então, no homem, como ele tem um nível elevado de testosterona maior, a osteoporose no homem ela é mais tardia do que a da mulher. Mas isso também depende de cada paciente. Se é um paciente sedentário, obeso, também ele vai ter esse processo acelerado. Perfeito. Então, ótimas
dicas, informação extremamente importante. E, doutor, agora trazendo um pouquinho para o dia a dia, a gente sempre tem aquele... reúne os amigos, vamos jogar um futebolzinho, né? No caso, as mulheres às vezes vão dançar, uma atividade física que às vezes não está na rotina e pode acontecer uma lesão, alguma coisa, porque a gente brinca, né? Depois que está no campo, você esquece Sim. a idade, esquece. Então você quer vencer, tá ali com os amigos, quer brincar, quer se divertir. Qual a dica para evitar esse tipo de situação, né? Uma lesão inesperada, um problema num momento de diversão, seja no futebol, seja numa brincadeira num parque com os filhos, nesse tipo de situação, o que você, com a sua experiência, recomenda? Bom senso. Bom senso. Se a gente não tem aquela habilidade, não está numa forma física legal, por exemplo, para correr, jogar futebol, não faça. Então, a principal orientação é ter o bom senso daquilo que você vai fazer. Então, se realmente eu estou muito, vamos dizer assim, fora de forma, não só estar acima do peso, né, mas está com uma musculatura ruim, tem que tomar muito cuidado o tipo de atividade física que vai fazer. Então, agora puxando para o meu lado, é importante, é o que eu falo, a importância da consulta com um médico, principalmente um médico ortopedista que tenha um conhecimento da parte de medicina esportiva, porque ele vai poder te orientar, falar, olha, vamos começar com uma caminhada, vamos começar com uma bicicleta, na academia, às vezes nem na rua, né? Então, vamos primeiro entrar num processo, às vezes, no caso, de emagrecer, para daí poder começar a correr. Eu vejo, às vezes, pessoas totalmente assim... Você vê que não é para estar correndo na rua, não é, às vezes, para estar jogando futebol. Não, gente, não é que é proibido isso, mas a pergunta é o que fazer para evitar a lesão? Sim. É o bom senso. Tem que ter um bom senso, você tem que ter uma orientação médica do seu ortopedista de confiança, principalmente, do seu cardiologista. Então, por exemplo, você vai iniciar, vou começar a correr porque correr emagrece, por exemplo. Às vezes não foi no cardiologista, não fez uma avaliação clínica bem feita, né? Então, o bom senso é a melhor orientação que a gente pode passar para os pacientes. E esse bom senso até no caso dos idosos, né? Às Sim. vezes o pessoal, não, vou colocar meu pai, minha mãe para caminhar, porque é principalmente bom caminhar. Nos idosos. Principalmente e acaba acontecendo um problema mais Sim. sério, porque não teve essa orientação Sim. médica, toda essa situação. Perfeito. Doutor Alexandre, a gente está chegando no final do nosso bate-papo e a gente sempre deixa o microfone aberto. Se teve alguma situação, uma pergunta que deixou de ser feita ou algum ponto que, não, isso aqui a gente precisa reforçar um pouco mais, o microfone é seu. Eu acredito que a gente conseguiu passar um pouquinho Sim. a mensagem. Eu acho que, deixando de mensagem final aí, o mais importante é a prevenção. Sempre a prevenção. Eu falo isso de experiência própria porque eu, durante uma vida praticamente, eu lutei contra a obesidade, contra maus hábitos, né? E eu vejo hoje, está a tempo ainda, está, mas tem muitas coisas que poderiam ter sido evitadas, muita coisa que poderia ter sido melhorada nos dias de hoje. Então, sempre começar a pensar com a prevenção. Infelizmente, a medicina hoje que é passada para todo mundo é muito uma medicina curativa. E a medicina ela é muito mais que isso, ela é muito mais, vamos dizer assim, bonita que isso. A parte da medicina preventiva, seja em qualquer área, ela teria que ter um enfoque maior, né? Principalmente, isso tem que vir de cima para baixo, né? Mas nós aqui embaixo também temos que fazer, nós temos que fazer a nossa parte, sempre estar puxando a atenção em relação à prevenção, porque é aquele negócio que não tem remédio, remediado está, né? Então, tem coisa que não tem o que fazer. Chega uma hora que, infelizmente, a medicina ainda não chegou num ponto de resolver tudo, mas a prevenção a gente consegue realmente evitar muitas coisas. É o que eu falo, existem coisas que nós não conseguimos evitar,
né? Por exemplo, um câncer, dependendo do câncer, um acidente, mas nós sermos responsáveis por doenças que nós vamos produzir dentro de nós mesmos, isso a gente tem que começar a rever nosso conceito. Então, o que fica aí de mensagem é prevenção, tá? Porque só assim a gente consegue ter um envelhecimento de qualidade. E lembrar que a pirâmide etária está invertendo. Nos próximos 20 anos nós vamos ter mais idosos do que jovens. Então, como que vai ficar nosso sistema público de saúde? Sim. Como que vai ficar tudo? Como que nós estamos preparando o nosso país, o nosso mundo para os idosos? Exato. Bom, E já aproveitando o gancho, porque a sociedade ela é montada para as pessoas mais jovens, né? sim. Trânsito, tudo realmente é uma reflexão que nós temos que fazer. Como que nós vamos envelhecer e aquilo, como que a gente vai encarar tudo isso, não é mesmo? Doutor Alexandre, quero agradecer mais uma vez, foi um bate-papo muito importante, informações assim extremamente relevantes e transmitidas de uma forma muito clara, muito simples, que é isso que a gente quer no nosso bate-papo, né? Para que as pessoas que nos assistam consigam absorver esse conteúdo e você conseguiu passar aí essas informações de uma maneira muito clara. Muito obrigado. Eu que agradeço, obrigado pela oportunidade. Espero que todo mundo tenha gostado e que seja útil para várias pessoas. Não, muito útil e com certeza vai voltar para falar com a gente medicina do trabalho, que é muito importante também, ergonomia, a gente vai conversar bastante ainda ao longo dos nossos programas. Pessoal, muito obrigado você que nos acompanhou. Esse foi mais um vídeo do programa Unimed Você. Lembrando que você pode acompanhar esse e outros vídeos através das redes sociais da Unimed Lençóis Paulista. Facebook, Instagram, LinkedIn, YouTube e, claro, o nosso site www.unimedlp.coop.br. Espero vocês no nosso próximo vídeo.